Pastor Éder, Deus abençoe. Um bom dia na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Eu acho que essa palavra substituir o pastor Carlos é muito forte para mim. Eu fiquei com um peso enorme agora nas costas. Aquele homem não se substitui. É insubstituível, né? O que a gente pode fazer é tampar um buraco aqui e o outro ali. Vamos orar mais uma vez para a gente entrar a princípio na nossa palavra dessa manhã. Orar pedindo a Deus direção, pedindo a Deus que no meio da minha fala a gente possa encontrar a voz dele, a gente preparar a mensagem naquela expectativa que Deus irá falar por intermédio dela. E a gente busca ser o mais fiel possível ao texto, embora saibamos que há muito de nós também, né? Que Deus retire esse muito de nós, que a gente possa perceber o muito dele para a nossa edificação. Então, para isso, nós vamos orar mais uma vez. Cláudio, só baixa um pouquinho o retorno que está dando uma microfonia aqui, por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial. Te agradecemos pelo convite que nos fez essa manhã e por estarmos aqui nessa oportunidade que a tua palavra pode exercer em cada um de nós a transformação que precisamos. Muitas vezes os nossos caminhos não condiz com aquilo que o Senhor quer de nós, mas a tua palavra é capaz de nos aprumar, Senhor, nos colocar novamente num trajeto que o Senhor escolheu para nós. Que o Senhor nos ajude no meio da explanação dessa palavra a ouvir tua voz. Esse pregador que irá falar também carece muito de saber aquilo que o Senhor quer. Então, a partir de mim, Senhor, me permita ouvi-lo e, juntamente comigo, a congregação que na expectativa de te ouvir veio aqui essa manhã. Que o Senhor não nos permita voltar para casa conforme chegamos aqui, mas que o Senhor nos ajude a voltar regozijado, que a tua palavra fez o efeito pelo qual ela foi dirigida, que é a nossa edificação, a nossa transformação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir o texto da palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo de número 12. Os irmãos não esqueçam de orar pela volta dos nossos irmãos que estão no retiro. Eles oraram pelo dia deles, não está sendo maravilhoso, já que eu das fotos. Se olhar para a sua volta, o seu retorno, que Deus esteja à frente do seu caminhando. Então, Eclesiastes, capítulo de número 12. A leitura será feita do verso 13 até o verso 14, muito conhecido por todos. Eu convido mais uma vez a ficarem em pé, em reverência à palavra de Deus, que será lida. A gente reverencia com o nosso coração, mas também reverencia com o nosso corpo. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é de todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bem ou bom, quer seja mal. Vocês podem aceitar. É interessante que quando a gente lê um texto como esse, que ao mesmo tempo nos desafia, e nos desafia porque a gente conhece a história de Eclesiastes. A gente conhece as palavras que esse homem disse antes de afirmar essas que a gente leu. Quando a gente olha um texto como esse de Eclesiastes, um texto completamente desafiador e motivador muitas vezes, algumas perguntas nos surgem. Algumas perguntas nos colocaram a fazer. Por exemplo, o que será que justifica um homem já avançado de idade a olhar para todo o seu passado e concluir que tudo aquilo que foi vivido e experimentado por ele não passa de uma grande ilusão? A gente sabe que o grande tema de Eclesiastes é essa ilusão que, segundo ele, existe na vida de todos nós. E a gente, quando olha um texto como
como esse, se pergunta: o que leva um homem já velho, porque aqui ele está velhinho, olhar para todo o seu passado, para toda a sua história e chegar à conclusão que tudo aquilo que ele viveu não passou de ilusão? Particularmente, sempre eu procurei, agora eu falo de mim, desfrutar ao máximo de tudo aquilo que chegava em minhas mãos. Eu sempre busquei me doar por completo a tudo aquilo que eu fosse fazer. É por isso que eu fui bom em muitas coisas, né? Eu fui bom em algumas coisas, mas por causa desse esforço em se doar, tudo aquilo que chegava às minhas mãos eu encarnava por completo, eu vivia, eu colocava as minhas forças. Eu vivia intensamente e de completa entrega às oportunidades que se apresentavam diante de mim. Ou seja, viver intensamente tudo aquilo que me era permitido viver. É claro que nessa empolgação, nessa vontade louca de tudo querer viver intensamente, houve algumas decepções, houve algumas frustrações tão profundas que até hoje trazem suas marcas. Mas eu vivi, isso que interessa, ou isso que importa. Dizia um certo autor, e a gente tem que colocar aqui um certo cuidado nessa afirmação dele, um poeta, que diz assim: eu não me arrependo de muitas coisas que eu vivi e errei, mas eu me arrependo de muitas coisas que eu não vivi com medo de errar. Olha o sentimento da culpa. Será que poderia ter dado certo se eu tivesse vivido? Será que eu poderia ter ido para outro caminho se tivesse escolhido? A gente sabe que toda escolha que a gente faz implica em abrir mão de outras alternativas e oportunidades que poderiam dar certo ou não. Por exemplo, a escolha em que eu tive de se tornar um pastor. A decisão que eu escolhi em responder o chamado de Deus. Nesse chamado que Deus fez, veio uma interrogação enorme ao meu coração. Será que vai dar certo? Será que escolher ser pastor e não escolher ser outras coisas, será que escolher outras coisas seria melhor? Eu não sei. Eu não sei se a minha vida seria melhor se eu tivesse seguido a carreira de químico. Não sei. Eu não sei se a minha vida seria melhor se eu tivesse investido mais no futebol para ser um jogador de futebol ou de basquete. De basquete não, de futebol sim. Mas não sei. Como é que eu vou saber? A vida é essa incógnita. A vida é esse mistério. A gente nunca sabe se acertamos. É o tempo que vai nos dizer. Ou seja, as confirmações diárias que eu tenho que me levam a crer que essa escolha em querer ser pastor foi a mais certa. Mas até então eu não sabia. Até então minha interrogação vinha: será que eu escolhi? É isso que o autor falou. Muitas coisas do que eu me arrependo é do que eu não escolhi por medo de errar. E esse medo de errar nos inibe de tomar decisões, de fazer escolhas. Toda escolha tem uma consequência. A gente nunca sabe se vai dar certo. A gente, por mais certo que pareça ser, a gente nunca sabe se vai dar certo. Mas vamos ver de casamento, né? A gente tem tudo para dar certo, mas não dá. Tem tudo para não dar certo, mas dá. Você sabe? É uma aposta. O ser humano é uma eterna descoberta. Já diziam os filósofos, né? Procura conhecer a você mesmo, se for possível. Você olha para a Bíblia não te dá essa receita de se conhecer. A Bíblia te dá a receita de que alguém te conhece melhor do que você, é Deus. E esse é capaz de trazer respostas do que você é. Ou seja, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Ou seja, Ele conhece aquilo que está mais profundo dentro de mim, coisas que eu e você não conhecemos. Então a gente não se conhece completamente, lançamos para Deus a tentativa de responder, porque Ele responde muito bem. Todos nós somos criados com um propósito. O propósito, por exemplo, de viver eternamente. E é por causa disso que a morte nos intriga. É por causa disso que eu não comemorei, por exemplo, ontem, o dia 2 de novembro, o dia dos mortos. Ou seja, a morte é uma violação. A morte ela não deveria ter sentido como não tem sentido para nós. É por isso que ela nos intriga o tempo todo. Nós não fomos criados para morrer. Ela é algo que corresponde a nós, mas nós não nascemos para isso. Se tem uma coisa que todo mundo aqui tem certeza que vai morrer. Como? Não
não sabemos. Onde não sabemos. E quando também não sei. Mas eu sei que eu vou morrer. Se Cristo não voltar, a morte ela é inevitável. E ela é inevitável, mas eu não me conformo com ela. Eu não sei por que tem pessoas que comemoram ainda, por exemplo, o dia do morto. Se isso daí deveria nos causar uma certa tristeza profunda. Isso não se comemora, nós não nascemos para isso. O desejo de viver, essa esperança que um dia a vida vai melhorar, essa crença que nós temos com a esperança, mesmo contra a esperança, é algo de Deus colocado em nós. É por isso que ninguém quer morrer. Porque há dentro de nós a certeza que nós não nascemos para isso. O salmista diz que Deus, quando cria o homem, Ele coloca dentro do homem a eternidade. Ele coloca dentro do homem esse sentimento daquilo que Ele é, que é eterno. E é por isso que Ele não se conforma com os acontecimentos da vida. O bem mais cobiçado do homem ao longo da vida, a gente sabe que é a felicidade. Se a gente fizesse uma pesquisa, o que você tanto busca, que é mais importante para você? Ele vai dizer ser feliz. Ele acha que ser feliz é ter coisa, ele acha que ser feliz é conseguir um novo emprego melhor, ser feliz é estar com a pessoa que mais ama. Ele acha que felicidade é isso. E é por isso que ele procura o tempo todo ser feliz, porque, segundo ele, é o bem maior que existe. Sempre foi assim. Poder desfrutar de tudo o que a vida oferece e ter contínuos momentos de felicidade. E por isso que a gente busca, ao longo de tudo na vida, querer se realizar. Esse sentimento de realização é a felicidade. É bem interessante que o autor que nós estamos aqui utilizando como base da nossa reflexão, ele é um pessimista. A gente leu Eclesiastes, a gente fala de felicidade, a gente fala que esse é o desejo de todo homem, e aí a gente vai ver um homem que não joga um banho de água fria. Completamente pessimista. Um homem que termina, conclui sua vida dizendo que tudo aquilo que a gente procura, achando que a felicidade é ilusão. Isso deveria, quando a gente lê um negócio desse, traz um sentimento de tristeza, porque ele é completamente pessimista. É um homem que nos desmente quando nós afirmamos que a felicidade é o bem maior que o homem deve buscar. Qualquer homem estudioso que fosse responder essa pergunta da vida, ele nos diria que a felicidade é o bem que todos devem buscar. E aí vem um homem que é dito como o homem mais sábio do mundo, diz que isso nada mais é do que a aflição do espírito. E a gente se pergunta, quem é que está com a razão? Quem é que está com a verdade? É esse homem aqui ou esses homens estudiosos que tudo colocam receitas, 7 passos para ser feliz, 8 passos para encontrar a pessoa amada, 10 passos para ir para a felicidade dos sonhos? Hoje já tem esses métodos, né? Como se a vida fosse tão simples assim. Sabe aquele negócio? Se você tem um sentimento de angústia, então lê 4 vezes o salmo tal, faça tal coisa durante o dia e tome um chá de bolo à noite. No outro dia você vai ser feliz. A vida não é isso. A vida não é exato. É por isso que cada ser humano ele deve ser tratado como sendo único. Quando você vai aconselhar pessoas, nunca pegue o mesmo aconselhamento e diga assim, isso aqui vai servir para todo mundo que não serve. Cada caso é um caso. Mesmo que seja o mesmo assunto. Porque o ser humano ele é único. Não tem como você usar receitas prontas para tentar tratar das angústias que existem nesse ser humano. Então, quando você olha os autores dizendo que a felicidade é assim, ou para ser feliz você tem que ir aqui, você encontra um Eclesiastes dizendo que tudo isso nada mais é do que a aflição de espírito. Que não se tem felicidade buscando nessas coisas que na verdade só traz entretenimento para nós, mas não realiza por completo. É um pessimista, a princípio. O homem que termina a sua vida dizendo que é uma grande ilusão viver. Só quero lembrá-los que quem afirma aqui que a vida debaixo dos céus é uma grande ilusão é o homem que experimentou de tudo. Ou seja, é uma pessoa que tem a experiência da vida e é capaz de dizer o que disse porque viveu. Não é um moleque qualquer que lê um livro e diz assim, olha, a vida é assim porque me leu. Como você encontra um monte de meninos assim. Rapaz, acha que conhece tudo da
Lá na escola tem um menino do nono ano que é cheio de querer questionar as minhas aulas. E uma vez ele falou assim: para que a gente vai estudar esse autor aí religioso, é o Tomás de Aquino, né? Ele é um religioso. Por que você vai estudar esse autor religioso se a gente poderia estudar outras pessoas? Aí eu falei assim para ele, eu estava tão nervoso aquele dia com ele, que eu falei assim: olha, se aquilo que você disse fosse mais importante, ele estava estudando você e não Tomás de Aquino. Se as suas ideias fossem mais importantes, era você que estaria estudando, e não esse autor aqui. Você precisa ler mais, porque ele lê um negócio e acha que conhece tudo da vida. Percebe essa sabedoria jovial que se tem? O Eclesiástico é diferente, ele viveu tudo. Ele experimentou de tudo na vida. Chega no final dela e diz assim: pessoal, não vá por aqui. Não vale a pena trilhar esse caminho, não vale a pena ir por aqui, isso aqui é ilusão. Eu fui por lá, me dei mal. Percebe? Não é um garoto que está falando, é um homem que experimentou. É um homem que conhece tudo na vida. E por isso tem credibilidade. O que será que faltou ao Eclesiástico? Quando a gente vê essa completa desilusão desse homem. O que será que lhe faltou que o levou a esse profundo pessimismo? Onde tudo que foi construído e vivido nada mais passou do que uma aflição de espírito. É para se perguntar: não é possível que um homem como esse, considerado sábio, só abaixo de Jesus, mais sábio foi Salomão, conclui a sua vida dizendo que isso não tem sentido? O que será que trouxe a esse homem tamanha decepção? Olha só, perceber essas coisas nos livra de decepções na vida também. A Bíblia está aqui para nos mostrar o futuro, lembrando como foi o passado. Eu não preciso sofrer do mesmo erro que o outro, se eu vi que o outro errou e deu tudo certo. Sabe as experiências que a gente tem pelos erros e acertos que as pessoas fazem na vida? Para que escolher isso se eu sei que vai dar errado? Por que vai dar errado? Porque o outro escolheu e deu errado. Aquele garoto chega assim: ó, eu quero namorar com uma moça aqui, mas ela não é crente, será que vai dar certo? Meu Deus. Já começou mal. 99% está errado. É claro que você vai encontrar o 1% que deu certo. Só que esse 1% que deu certo são exceções da sua regra. Eu estava conversando com uma moça na escola, 14 anos. E aí ele estava conversando assim: olha, professor, eu tenho uma amiga, já abri a cabeça, eu sei. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo um cursinho de inglês, ela é presbiteriana e tal, moça muito crente, inclusive. E ela está gostando de um rapaz lá, só que o rapaz ele é espírita, mas é uma boa gente. Será que se essa moça tentar converter esse rapaz, ele vai conseguir? Ela vai conseguir? Eu falei: qual é a intenção dessa moça? Eu acho que, segundo a minha amiga, segundo a minha amiga, a intenção dela é namorar com o rapaz. O que ela está fazendo? Ela está usando o namoro como campo de missão. A tendência de dar errado é muito grande. Pode ser que dê certo, mas eu não arriscaria. E nem incentivaria ninguém a tentar arriscar. É 99% que está errado. Você encontrou 1% que deu certo, de pessoas que começaram a namorar com um crente e depois essa pessoa se converteu e se tornaram ótimas pessoas, ótimos cristãos. Você encontra esses caras que deram certo. Mas isso são casos isolados, isso são exceções, não são a regra. A regra é que vai dar errado. A regra é que esse garoto leve ela para o caminho dele. É porque ele tem a fórmula dele e um detalhe importante: a nossa natureza caída, que é um grande detalhe, inclusive. Aí a gente olha para o Eclesiástico aqui e se pergunta: o que trouxe decepção a esse homem? O que será que esse homem viveu que chega à conclusão de que não vale a pena viver nada daquilo que a gente entende ser felicidade? A tradição vai apontar o Eclesiástico como sendo Salomão, como todos sabem, né? Salomão, filho do rei Davi, que sucedeu o trono do seu pai. O Senhor Jesus considerou esse homem como sendo mais sábio entre todos nós. Abaixo de Jesus, Salomão foi o único homem mais sábio. Tão sábio que as rainhas e outros reinos vinham até ele para ouvir a sua sabedoria. Tão sábio que no meio de uma questão quase insolúvel, que não dava para resolver, ele, com uma palavra, ele consegue resolver aquele caso das duas mães. Lembra dele?
As duas dizem que é mãe do mesmo garoto. O que Salomão faz? Então vamos cortar a criança no meio, um pedaço para a senhora, um pedaço para a senhora. Olha a sabedoria do homem. E aí a mãe de verdade falou assim: não, eu prefiro ver o meu filho vivo, longe de mim do que morto. Aí Salomão chegou à conclusão: é você que é a mãe dele. E consegue ler o sentimento de mãe que não está externo, que nem que todo mundo vê. Sério, ele consegue ler a alma. Isso é sabedoria. Então, diante de um homem como esse, que a tradição aponta como sendo o homem mais sábio, que Jesus enaltece e reconhece como sendo de fato, em Mateus 6, Jesus conversando sobre riquezas e a preocupação de bens materiais, ele diz algo que é muito interessante, que Salomão buscou distante de Deus. Por exemplo, não é todas as coisas que primeiramente se devem buscar. O que trouxe essa aflição a Salomão foi buscar as outras coisas à frente daquilo que era mais importante. Mateus 6 é aquela conversa sobre o que é mais valioso no reino de Deus, né? Buscar primeiramente o reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. O que Salomão faz depois é buscar primeiro as outras coisas e por último o reino, e aí ele se deu mal. Essa grande frustração de Salomão é que ele inverteu os papéis, é que ele trocou o caminho, é que ele colocou aquilo que era secundário, sem importância, como sendo mais importante. Um erro gravíssimo, meus irmãos, que nós somos tentados a cometer, de vez em quando, principalmente quando temos uma idade mais um pouco menor, é o erro de achar que a vida sem Deus é melhor do que a vida com Deus. Principalmente se a pessoa cresceu no ambiente evangélico. E aí, quando ela tem a oportunidade de experimentar tudo aquilo que ela não experimentou durante a sua adolescência, aí ele chega à conclusão de que, peraí, essa vida assim é até melhor do que aquela vida que eu tinha vivido. Ele chega à conclusão de achar que a vida sem Deus é melhor do que a vida com Deus. Isso aqui é um erro muito grande que a gente vê um monte de pessoas cometendo. Principalmente aqueles que cresceram, que nunca viveram, que nunca experimentaram, chega sempre a essa conclusão. E quando percebem, já estão distantes, não tem mais força para voltar. Que aquilo que o mundo e a sociedade oferecem é sempre mais prazeroso do que o banquete que Deus nos coloca diante dele. A gente chega à conclusão, às vezes, a gente não, mas aqueles que se desviam, que a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa. Que o jardim do outro é sempre mais florido do que o nosso. E por isso eu quero o outro no meu. Percebe? Eu cresço no ambiente, eu cresço, os meus valores são formados, aí depois eu chego à conclusão de que melhor é aquilo que esse. Melhor é aquela igreja do que essa. A grama do outro é sempre mais verde do que a nossa. É deixar ser levado pela cobiça dos olhos. Vocês lembram que a terceira proposta que o diabo fez ao nosso Senhor foi justamente esta? Olha só, eu te darei tudo isso, se prostrados e me adorar. Tudo isso que ele está dizendo é tudo aquilo que os seus olhos poderiam ver, cobiça dos olhos, que Tiago vai nos advertir depois da sua carta. Cobiça dos olhos com concupiscência da vida. Tudo isso é o preâmbulo da nossa queda. Quando a gente se permite ao olhar determinar a nossa vida por aquilo que a gente vê. Tem o mesmo texto de Salomão, versos anteriores, ele vai advertir alguns jovens no seguinte sentido: tudo aquilo que o teu coração desejar, faça. Salomão diz. Até parece que ele está nos empurrando a fazer coisas erradas, né? Tudo aquilo que os teus olhos colocarem e você desejar, faça, viva, desfruta da vida, assim, Salomão. Aí depois no verso de baixo ele traz uma observação que faz com que a gente passe a pensar duas vezes. Saiba que você dará conta a Deus de tudo isso. A gente pensa duas vezes, né? Saber que vai dar conta a Deus pelos nossos atos deveria nos prevenir de não fazê-los. Sabem que integridade é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo? Caráter é aquilo que a gente pode mostrar para as pessoas verem. A gente sabe que caráter pode ser mudado conforme o ambiente que a gente está. A gente pode muito bem ter um caráter santo e um ambiente santo.
pode não ter um caráter estranho como um ambiente hostil, que deveria ser mostrado, a santidade não é mostrada. O que será, para a gente correr um pouco, por que será que a vida vivida debaixo dos céus é uma grande ilusão como um eclesiástico? O que será? Essa pergunta deve ser feita o tempo todo por nós. Porque a gente vive a vida. A gente está inserido nesse contexto. A gente é alertado o tempo todo para a última tendência na moda. A gente é o tempo todo aguçado no nosso materialismo por consumir o tempo todo. Coisas desnecessárias. Sabe o que é consumismo? É você comprar coisas que você não vai usar. Aquela mulher que tem um sapato para cada cor de bolsa. Nos Estados Unidos tinha uma mulher que só usava sapato uma vez na vida. Ela comprava, usava uma vez, guardava, comprava, uma vez, guardava. Tinha mais de 1000 sapatos. Isso é um consumismo louco. Se a gente não se preocupar com aquilo que a vida oferece, enquanto ilusão, a gente está inclinado a chegar ao fim da nossa vida completamente desiludido. Como chegou aqui, entre aspas, o nosso amigo Salvador. O que tem que estar na nossa cabeça é que esse homem experimentou. Esse homem viveu. Não é alguém que leu sobre isso. É alguém que viveu sobre isso. É alguém que sabe que o caminho dos homens é sempre os mesmos. É alguém que sabe que as buscas que o meu coração tanto deseja é o mesmo que o coração do seu tanto deseja. Que o coração do homem está com a mesma natureza ruim. E nos inclina a sempre fazer e buscar coisas que não de fato nos edificam. A palavra ilusão é traduzida por vaidade. Vou testar vocês aí. A minha não é como ilusão, talvez a de você como vaidade. Né? A palavra ilusão é traduzida como vaidade. Vaidade significa vácuo, vazio de algo, inútil. Ou seja, a inutilidade da vida planejada por nós. O que faz a minha vida ser uma vida vaidosa? Ou uma vida sem sentido, sem utilidade? Quando sou eu o autor dela. Quando sou eu aquele que faço os planos. Quando sou eu aquele que vai determinar a história. Se a gente permitir que a nossa vida seja dirigida por nós, no sentido de ela se tornar uma vida vazia, muito bem. Foi isso que levou o nosso amigo aqui a chegar a essa conclusão. O homem faz planos do coração, disse o salmista. Mas é do Senhor a resposta de lábios. Fazer planos tem que ter, tem que fazer. A questão é achar que os meus planos serão realizados porque eu os quero que sejam, sem considerar que existe um Deus que escreve a história. O que esse moço escreveu no livro de Eclesiastes faz no final de sua vida nada mais do que uma lamentação. Isso que a gente leu no verso 12 e 13 é uma lamentação. Lamentação é você olhar para o seu passado e fazer a comparação com o seu presente e dizer que muita coisa mudou para pior. Isso é lamentar. Jesus faz isso quando olha para Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, aquilo que Jerusalém se tornou, ele se lamenta, porque vocês não eram para ser isso. Vocês se tornaram aquilo que não estava nos planos, no projeto. Isso é lamentar. Sua vida com Deus deu a ele, ou seja, deu a Salomão, o respeito de ser o homem mais sábio do mundo. Sua vida sem Deus o transformou em um cético, uma pessoa que duvida de tudo, uma pessoa que acha que a vida não tem beleza nenhuma, uma pessoa que não somente está desestimulada, mas também faz com que todas as pessoas também sejam. Sua vida com Deus ficou sem respeito, sem Deus um ceticismo. Eu escolhi esse assunto para a nossa reflexão bíblica e acredito que a sua vida, se a sua vida for pautada, tendo a consciência que sobre nós se encontra os olhos de Deus, a nossa vida será repleta de sentido. Então, duas coisas aqui importantes que a gente encontra no Eclesiastes. Vamos ler o texto novamente aqui para a gente finalizar. Ó, agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Primeiro, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque esse é o desejo de todo homem, porque Deus levará a juízo tudo o que for feito, tudo o que está oculto, quer seja bom,
quer seja ruim. O primeiro detalhe aqui é temer a Deus. Se o temer a Deus é o fim de todo homem, a gente tem que entender o que temor é esse que a gente deve ter. Percebe que é um dever de todo homem, não é um dever somente dos cristãos. É por isso que Deus trará juízo de todo homem, porque é de todo homem o temor do Senhor. Então, temer a Deus, como todos nós já sabemos, estamos cansados de saber, não é um medo incoerente, sabe? Aquele pavor que as pessoas têm quando assistem um filme de terror e vê um barulho em casa. Não é esse medo que se deve ter. Esse medo incoerente, não tem lógica. Muito pelo contrário, é uma convicção clara do sentimento que temos diante daquele que é maior do que todos nós. Ainda que o temor a Deus provoque em nós reações em nosso comportamento, ainda mais do que isso, ele provoca em nós uma mudança. Então, temer a Deus, nesse caso aqui, ao saber que Deus é tudo aquilo que a gente viu, permitir que Ele transforme o nosso caminhar diário. Como é que eu posso saber que eu temo o Senhor? Quando a minha vida reflete esse temor que eu tenho a Deus. Esse texto que foi lido, que a gente acabou de ler aqui, se encontra no Antigo Testamento. Se reduz a uma forma de escrita, ou seja, a forma em que o hebreu escrevia. Os judeus e escritores da língua hebraica, quando escreveram a palavra temor, como a gente viu aqui, a palavra temor, eles tinham em mente pelo menos 5 definições de temor. 5 coisas vinham na cabeça deles quando eles diziam a palavra temer ao Senhor. A primeira delas era uma emoção de lamento. Você vai encontrar isso em Isaías, quando ele olha o templo e ele vê o Senhor. Isaías viu o Senhor e se lamenta. Se lamenta por quê? Por causa da sua condição de vida. Ele sabe que os olhos do Senhor não conseguem suportar nenhuma iniquidade. E a reação desse homem automaticamente é dizer: eu vou morrer. Ou seja, a primeira definição de temor no Antigo Testamento é de uma emoção de lamento. Segundo, a previsão intelectual do mal, sem que haja ênfase na reação emocional. Por exemplo, um exemplo claro aqui é Moisés na sarça. Ele olha, não consegue entender intelectualmente, a sua mente não consegue entender. Como é que pode uma sarça queimar e não se consumir? A mente não entende isso. Então o temor provoca justamente essa ênfase no emocional. Eu não entendo isso, mas eu caio de joelho porque eu sei que isso é sobrenatural. Isso é temor também. O terceiro comportamento de temor é uma reverência ou um respeito. E a imagem que a gente encontra aqui é de Jeremias, enquanto está lá trabalhando e Deus lhe fala a respeito de um oleiro. E esse oleiro é Deus. Ou seja, reverência. Reverência em saber que o barro é melhor do que o oleiro. Que o oleiro é que determina a forma do barro. Isso é reverência. Ou seja, é o Senhor que é melhor do que eu. É o Senhor que é maior do que eu. Isso também é temor. Percebe que temor é muito mais do que bater o joelho quando assiste um filme de terror? Por quarto lugar, um comportamento íntegro e piedoso. Isso também é temor. Paulo é aquele que diz que Jesus é o Senhor. Aqui lembrando de Paulo, né? Paulo, segundo Paulo, aquele que diz que Jesus é o Senhor deve andar com mirador. Ou seja, temer ao Senhor é viver piedosamente. Não saiu a palavra, mas é esse o sentido. Como é que eu posso saber que eu temo a Deus? Quando eu vivo de forma piedosa. Quando eu vivo de forma com integridade. Temer também é isso. E por último, temer a Deus é uma adoração religiosa formal. Por exemplo, um ambiente que religa o homem a Deus. Religião tem essa função, de tentar ligar novamente o homem a Deus. Então, temer ao Senhor é tentar se ligar a Ele novamente. Então, 5 definições de temor aqui no Antigo Testamento. O temor a Deus só se torna verdade quando demonstramos essa verdade em nossa vida. Foi isso que o profeta Malaquias disse. Por exemplo, Malaquias 1:6. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E aí Deus diz: se eu sou o seu pai, então onde está a minha honra?
se você me diz que eu sou seu pai, como é que você pode provar que eu sou seu pai? Uma talvez as grandes demonstrações que um filho honra o pai, que o filho considera o pai, é honrando o pai. E aí Deus pergunta: se eu sou o vosso pai, então cadê a minha honra? Se eu sou o seu Senhor, então cadê o meu temor? O que está querendo dizer é: cadê a prática de tudo isso? Como é que você confirma com a tua vida tudo isso que está dizendo? Então, o que teme a Deus concretizará o seu temor numa retidão, numa vida piedosa, que se manifesta na prática. Agora que já disse tudo, como disse o Eclesiástico, aqui está a minha conclusão. A primeira é: temo a Deus. A gente viu que temor é muito mais do que aquilo que a gente achava que era. Temor tem muito mais a ver com uma prática de vida do que com uma emoção no coração. Já que já disse tudo, temo a Deus. Em segundo lugar, guardem os seus mandamentos. Por isso, porque isso é um dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos não é colocar os seus mandamentos dentro de uma gaveta e deixar assim, e dizer assim: agora isso aqui está bem seguro, ninguém vai roubá-los. Isso não é guardar mandamentos, segundo a Bíblia. Guardar o mandamento não é colocar os mandamentos num cofre e dizer: Senhor, agora ninguém pode roubar os mandamentos do Senhor porque eu os guardei. O sentido hebraico para guardar o mandamento corresponde ao que entendemos como cumprir os mandamentos, realizar os mandamentos. Diz o salmista o seguinte: eu escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder as palavras, guardar as palavras no coração é o quê? É vivê-las. Como é que eu posso me precaver de pecar contra o Senhor? Guardando os seus mandamentos no meu coração. Já te dou a palavra para nós. Pode estar aqui esperando, né? O único objetivo de guardar, de esconder as palavras no coração, é para não pecar contra Deus, para não entristecer o seu bondoso coração. Eu escondo no meu coração porque eu sei que é o meu bem maior. Lembra do tesouro do coração? Como é que eu posso saber se Deus é o primeiro lugar da minha vida? Se no meu coração, em primeiro lugar, foi Ele. E aí eu posso tirar a conclusão de que Deus é o lugar do tesouro. Guardar os mandamentos é dar atenção aos seus caminhos. Guardar os seus mandamentos é reconhecer que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Guardar os seus mandamentos é reconhecer a nossa origem, o sentido da nossa existência. E aí a gente chega à nossa conclusão perguntando por que esse homem conclui a sua vida, dizendo que tudo aquilo que viveu e experimentou não passa por uma grande ilusão. No capítulo de número 12, verso 13 e 14, que a gente leu, ele reúne uma assembleia. Ele reúne a congregação, como essa, por exemplo, que está aqui essa manhã diante de nós. E ele reúne para dar, eu acho que o seu último sermão, a sua última mensagem, as suas últimas palavras. Ele já está velho, ele vai morrer. E ele reúne toda a congregação e pronuncia o seu último discurso, dizendo o seguinte: depois do que eu já disse tudo, ou seja, tudo aquilo que ele disse está no capítulo 1 até o capítulo 12 de Eclesiastes. A gente está aqui no capítulo 12. E no capítulo 12 ele diz: depois que eu já disse tudo, esta é a minha conclusão. Temo a Deus, guarde os seus mandamentos, ou seja, coloque isso em primeiro lugar, construa toda a sua vida fundamentada nos princípios que Deus estabeleceu. Se você quer ter uma verdadeira felicidade, ele poderia dizer para nós: se você quer ter o verdadeiro prazer da vida, não chegar à conclusão que eu cheguei quando ele disse o Eclesiastes, que é uma ilusão, esta é a minha conclusão, ele está dizendo. Esta é as minhas últimas palavras, porque eu aprendi com a vida. Ou seja, que a vida vivida, sem esses dois parâmetros, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, não vale a pena ser vivida. Feliz é o homem que tem o Senhor e que em seus mandamentos tem o seu grande prazer. Se a gente fosse entender o recado de Salomão para nós essa manhã, o
recado de Salomão é que a vida, por natureza, é bonita. A vida, por natureza, vale a pena ser vivida. Que a vida, por natureza, é um grande dom que Deus nos deu. Mas se a vida não tiver como princípio fundamental Deus, ela não vai ter sentido nenhum. A gente vai continuar sempre buscando coisas para se realizar e nós nunca vamos ter a realização plena. Porque só quem pode realizar os desejos do nosso coração é aquele que nos criou. Qualquer coisa que substitua Deus, que não seja Deus, vai nos trazer desilusão. É essa a conclusão que esse homem chega e essa é a conclusão que eu gostaria de ter e gostaria que vocês também tivessem. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus pela palavra ministrada pelo pastor Éder. Queridos, nós queremos dar a todos que realmente têm que prestar atenção na palavra de Deus, porque é muito importante. A palavra dos olhos deve ser aprendida, temer ao Senhor. E vou dizer a você, precisamos temer ao Senhor também nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Como? Mostrando realmente que nós